temos a certeza que quando buscamos, encontramos. Verdade. Porque é isso que tua palavra diz. Verdade. E temos que buscar de todo o nosso coração. Verdade. Porque é isso também que a palavra do Senhor nos disse. Verdade. Que seu Espírito Santo esteja presente aqui no meio de nós. Amém, Senhor. Fica conosco, tudo que vai ser falado aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Deus. Perdoe nossos pecados em nome de Perdoa-nos. Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, povo de Deus. Eu vou botar esse microfone aqui também, que os microfones hoje, quando o nosso irmão Davi não está, eu sou um quebra-galho aqui na sonoplastia. Não é muito meu forte não, mas de tudo a gente faz um pouco, né? É, sim. A gente é quase igual ao Bombril. Mil utilidade. Vamos para a Bíblia? Abra suas Bíblias, no livro de Marcos. Marcos tem histórias interessantes. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar o que aconteceu no Novo Testamento. Porque ali, a gente quando vê... É claro que o Velho Testamento tem histórias impressionantes. Como a gente está discussando até com o Davi gosta muito das histórias de reis. Nós vemos histórias impressionantes no Velho Testamento, mas cada um tem seu livro, o seu personagem principal. Eu gosto muito do Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, porque além dos Evangelhos mostra o nosso mestre aqui nessa terra, andando nessa terra e fazendo coisas grandiosas que nós vimos e aprendemos com a vida dele aqui nesta terra. Marcos capítulo 4 vai nos mostrar algo interessante. Nós vamos ver um verso aqui no capítulo 4. O primeiro verso de Marcos capítulo 4, ou seja, Marcos capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus começou a ensinar outra vez aonde? À beira-mar. À beira-mar. E uma numerosa multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então, no capítulo 4, ele começa que Jesus estava em um lugar. Onde era esse lugar? Na beira-mar. Jesus estava na beira-mar e Jesus ensinou várias coisas, mas não é no capítulo 4 que a gente vai tirar a história de hoje. Porque no capítulo 4 nós vimos Jesus à beira-mar ensinando a uma multidão. Nós vimos aí no capítulo 4 que Jesus ensinava por parábola. Jesus contou a parábola da semente, Jesus contou a parábola do grão de mostarda. Jesus falou aqui que eles deveriam ser luz. Jesus falou várias parábolas, algumas parábolas no capítulo 4. Quando a gente vai para o capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz o seguinte: naquele dia que Jesus estava ensinando, já sendo tarde, porque Jesus passava o dia todo ensinando aquelas pessoas e não se cansava, e as pessoas não cansavam de ver Jesus, de escutar Jesus. Naquele dia, sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E nós vemos que Jesus ele estava na beira do mar. Jesus ele estava ensinando aqueles homens, aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, um monte de gente ali. E quando foi o final da tarde, já sendo bem tarde, Jesus disse: agora nós vamos para a outra margem. E quando Jesus entra no barco, aqueles homens entram no barco, e Jesus vai para a outra margem, Jesus e aqueles discípulos eles passam por uma grande tempestade. É isso que a gente vê no capítulo 4 em diante, a partir do versículo 36. Só que ainda não é isso que a gente vai ver nesta noite. O que eu queria focar aqui é que nós vamos tirar isso aí lá no finalzinho. Jesus estava num lado do mar. Depois Jesus manda aqueles homens subir no barco e diz: vamos para o outro lado. E Jesus chega do outro lado. Aí é onde nós vamos pegar a história de hoje. Capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, quando eles desembarcaram, logo um homem possuído de quê?
Espírito imundo. De espírito imundo. Veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Dá uma paradinha na história. Então nós vemos Jesus indo para outra margem do lago, ou daquele mar. Quando Jesus chega lá, uma das primeiras cenas que Jesus vê, que aquelas pessoas veem, é um homem possuído de espírito imundo saindo em direção a eles. E nós vemos que aquele homem, ele vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, ninguém podia ir com aquele homem. Eu não sei se vocês já viram uma cena dessa, ou mais ou menos parecida com ela, de uma pessoa que esteja possuída. A gente já viu, né, gente? Já. Não é uma cena muito bacana de se ver, não. Quem já viu? E outra coisa, aquela pessoa que está possuída, ela fica com uma força tão grande, sobrenatural, que se o cara estiver despreparado e for tentar ir com a pessoa que está possuída ali no braço, a pessoa vai cair. Porque a pessoa para ter força é quando está possuída. A voz muda um monte de coisa, muda as atitudes. Quando eu estava lendo essa história, me lembrei de uma história em Atos capítulo 19, a partir do versículo 15 ali, onde a Bíblia fala de 7 homens, 7 filhos de Seva, que era o sumo sacerdote, a Bíblia nos mostra isso, que esses homens chegaram com uma pessoa que estava possuída e tentaram tirar o espírito imundo dali daquela pessoa, e disse: olha, saia, em nome do Jesus que Paulo prega. Não era nem ele que pregava, ele não seguia nem Jesus. O Senhor, o que Paulo prega, vocês saiam. E o espírito imundo diz: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem é tu? Sabe o que foi que aconteceu com aqueles 7 homens? Teve um fight tão grande que aqueles homens apanharam, passaram vergonha, saíram nu e meteram o pé da pena que eles levaram do cabra que estava lá possuído. Está no livro de Atos, viu? Capítulo 19, a partir do versículo 15 a gente encontra essa história. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Contra as forças do maligno, contra essas forças sobrenaturais, não é a força física que vai vencer, é o poder de Deus. Amém. A gente tem que ir em oração, a gente tem que ter uma comunhão com Deus, porque se o cara for atrás de, estava todo se achando espiritual, ei, vamos ali, tem uma pessoa possuída, vamos lá. Se o cara estiver cheio de pecado, aquele espírito imundo vai jogar a gente no chão. E muitas vezes vai jogar até na cara de quem está lá por perto: ó, seu pecado é isso, o seu é isso, o seu é aquilo, você faz isso, você faz aquilo escondido, na igreja você é uma coisa, mas lá fora você é outra. Então nós temos que ter cuidado, porque quando nós formos para um negócio desse, que aqui lá aparece, nós temos que ir realmente com foco em Deus. E antes de ir, nós temos que ter uma comunhão com Deus. Porque quem vai expulsar aquele demônio daquela pessoa, se a gente for um dia, não somos nós, mas é o Espírito Santo, é Cristo que vai expulsar ele. Amém. Mas Deus vai nos usar para ir. Então, voltando para cá, Jesus, ele viu aquele homem possuído, aquele homem que estava há muito tempo já com aquele espírito imundo sobre ele, tomando conta da vida dele. Aquele homem estava sofrendo por aquela situação. Aí nós encontramos no versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e postou-se diante dele, não para adorá-lo, mas o versículo 7 diz, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que lhe não me atormente. Versículo 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência. Eu quero que vocês foquem nesta palavra: insistência. Vamos lá.
Essa é a primeira vez que a palavra insistência aparece nesse texto. Nós vamos ver ela mais vezes. Que não os mandasse para fora do país. Ou seja, a primeira vez que a palavra insistência aparece aqui é o espírito imundo insistindo para que Jesus não expulsasse ele dali. Para que Jesus não expulsasse ele daquele país. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então o espírito imundo estava insistindo para Jesus não, entre aspas, perturbar. Muito obrigado, para que Jesus não o perturbasse, como ele estava dizendo aqui. Mas continuando. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Então dá uma paradinha na vida aí. Então nós vamos analisar essa cena, viu gente? Vamos com nossa mente ver essa cena. Quando Jesus chega com aqueles discípulos, com aqueles homens, vem um homem saindo por trás dos túmulos, um homem que estava possuído, chega perto de Jesus e diz: Senhor, não me expulse daqui não, porque o Senhor está me atormentando. Não me expulse daqui não. E Jesus diz que ele pediu, né, para que deixasse ele até possuir a manada de porcos. Jesus disse: vai. Eles foram, os porcos caem ladeira abaixo. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: se você vê uma pessoa possuída, e se você naquele momento ali, você vê que aquela pessoa voltou ao normal, o espírito saiu, qual é a sua reação? Ficar feliz. Você está vendo uma cena dessa, tem uma pessoa possuída. O espírito imundo saiu daquela pessoa, foi-se embora, vazou. A pessoa ficou ali de boa, bem. Qual vai ser a sua reação? Abraçar, muito bem. Mais alguma coisa? Vai ficar feliz. Exatamente. Vai agradecer a Deus. Será que as pessoas que estavam perto fizeram isso? Olha na Bíblia o que foi que as pessoas fizeram. Versículo 14. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciados na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, e o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência, olha a palavra novo, que Jesus se retirasse da terra deles. Então, olha o que ponto chega o ser humano. Em vez da pessoa estar agradecendo a Deus porque a pessoa lá foi livrada do espírito imundo, em vez de dar um abraço, como Teresa falou, em vez de estar louvando a Deus, em vez de estar agradecendo a Deus, as pessoas, quando souberam o que tinha acontecido, estavam pedindo com insistência que Jesus se retirasse daquela terra. Então a primeira vez que a gente viu insistência foi lá atrás, onde o Espírito estava pedindo para que Jesus não tirasse ele dali, daquele país. Depois nós vimos as pessoas insistindo para que Jesus fosse embora. Então o que é que eu aprendo com isso? Nem sempre que as pessoas estão insistindo é bom. Verdade. Tem coisas que a gente insiste que não é bom para a nossa vida. E tem pessoas que insistem com alguma coisa com a gente que também não é bom para a gente. Mas nem tudo que as pessoas insistem é ruim. Daqui a pouco nós vamos ver novamente isso aí. Continuando. Versículo 18. Quando Jesus já estava entrando, porque eles pediram, né? Dizer, ei, vaza daqui. Eles estavam pedindo para Jesus sair dali. Então, quando Jesus já estava entrando no barco, Jesus estava, tá bom, já que vocês querem que eu vá embora, eu vou. Aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência
que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos o admiravam. Todos se admiravam. Pela terceira vez nós vimos a palavra insistência, só que aqui já é pelo lado bom. Se as outras duas vezes foi pelo lado ruim, um foi o inimigo, o espírito ali imundo, pedindo para que Jesus não deixasse ele vazar para longe. A segunda vez foi as pessoas insistindo para que Jesus pegasse o beco dali. A terceira vez já é aquele homem que foi curado insistindo para estar próximo de Jesus, para estar perto de Jesus, para ir com Jesus. Irmãos, por que eu foquei tanto nessa palavra insistência? Porque aí tem gente que diz assim: fulano de tal está insistindo para que eu vá para a igreja. Fulano de tal está insistindo para que eu vá me batizar. Gente, se a pessoa está insistindo para você ir para perto de Deus, louve a Deus por isso. Porque o Satanás, ele insiste diariamente para levar eu e você para o buraco. Ele insiste todos os dias para que um dia ele veja a gente queimar junto com ele. A insistência dela é essa. Todos os dias ele bate na nossa vida, ele chega perto para dizer: você não pode isso, você é fraco, por que é que você quer naquela igreja, se afaste daquele povo. Enquanto ele tenta insistir para tirar a gente de perto de Deus, Cristo insiste para que a gente fique perto dele. Amém. Jesus insiste todos os dias: eu te despertei hoje, venha conversar comigo, venha me adorar, venha estar comigo. E olha o que eu acho interessante aqui, que Jesus disse, e que a palavra dele disse que aquele homem insistiu em ir com Jesus, só que Jesus disse: não, você não vai comigo, voltar comigo neste barco, mas você vai pregar para as pessoas que estão ali afora. Você vai pregar para os seus, você vai pregar para a sua família, você vai pregar nessa região. Eu vou voltar lá para onde eu estava, mas você vai ser um missionário onde você está. E Jesus está dizendo para a igreja do Donizeu hoje: você vai ser um missionário onde você está. Amém. É isso que Cristo quer de nós. Irmãos, quando nós começamos o sermão, a gente viu que Jesus estava de um lado do mar. Só que Jesus atravessou o mar, para quê? Para fazer um homem missionário, para mudar a vida de uma pessoa. Porque Jesus, ele atravessou, ele sabia quem estava lá daquele lado, ele sabia o que iria acontecer lá, e ele não foi aleatoriamente, ele não foi: vamos aqui andar para ver o que é que vai acontecer. Jesus sabia que lá naquela terra tinha um homem que precisava dele, e Jesus foi. E Jesus salvou aquela vida, Jesus salvou aquele homem, e nós temos também um mar a atravessar. Eu não sei qual é o mar que você tem que atravessar para ir salvar as pessoas. Eu sei que no mar que você vai atravessar, você passa até por uma tempestade, como Jesus passou. Você passa por dificuldade, como Jesus passou, mas no final vai ter salvação, irmãos. Amém. No final você vai salvar pessoas. Jesus está chamando você, não é só para você ser membro de igreja, não. Jesus está chamando a mim e a você para ser primeiramente adorador de um Deus vivo, servo dele, filho dele, discípulo dele, que ama as pessoas que estão lá fora e quer levar a palavra de salvação para as pessoas que estão precisando. Jesus quer contar comigo e com você. Amém. Da mesma maneira que ele atravessou o mar, um dia ele vai vir lá do céu para cá para nos buscar. Amém. Estejamos preparados. Esse é o desejo dele. Ele deseja que eu e você esteja preparado para aquele grandioso dia. O dia em que ele vai voltar, não só mais para nos tirar do pecado, mas para viver eternamente ao lado dele. Amém. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Amém. Se você tem um desejo de ser um missionário, se você tem um desejo de fazer como esse homem fez, ir para a sua casa, para os seus parentes, sua rua, sua cidade. Se você tem um desejo de ser um missionário, fique de pé, que eu quero orar com você nesta noite. E o desejo de Deus é que a gente realmente seja esta pessoa transformada pelo poder dele. Porque Jesus, ele disse na palavra dele que veio a este mundo para buscar os pecadores, do qual eu e você fazemos parte. Que Cristo venha realmente nos buscar. Ele vai vir. E que quando ele vier, estejamos todos preparados
para subirmos para as mansões celestiais. Amém. Oremos. Querido bom Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque da mesma maneira que o Senhor foi atrás de pessoas na Bíblia para salvar a vida daquelas pessoas, para curar aquelas pessoas, para transformar a vida daquelas pessoas, a mesma coisa o Senhor está fazendo com todos nós. Porque o Senhor veio nos mudar, o Senhor veio nos transformar, o Senhor veio realmente, vai vir nos buscar para morar com o Senhor eternamente, Senhor. Amém. Obrigado por este amor, porque somos tão pecadores, não merecemos este amor, mas o Senhor mesmo assim nos ama. O Senhor mesmo assim quer todos nós ao seu lado, Senhor. Obrigado por tudo. Fica conosco, que o Senhor possa transformar o nosso ser diariamente. Que a gente possa ser cada dia uma pessoa usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.